Olá pessoal, aqui é o professor José Cavalheiro de Biologia da Frente 1 para a aula 9, cujo assunto é célula animal e vegetal. Pessoal, olha só, na aula passada nós estudamos a célula procarionte e a célula eucarionte, certo? Basicamente, hoje nós vamos focar na célula eucarionte e para isso é preciso que vocês entendam que existem dois tipos de células eucarióticas, tudo bem? As animais e as vegetais. Apesar de terem três partes bem diferenciadas e comuns a todas elas, que são a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, essas células elas apresentam diferenças, tá? Ou seja, existem estruturas exclusivas das células animais e outras exclusivas das células vegetais, certo? Vamos lá, primeiramente vamos falar aqui da célula animal, tudo bem? Olha só, gente. Seja qual for o tipo de ser vivo que apresenta células, como a dos animais, essas células têm uma série de características que as distinguem das plantas. Por exemplo, são desprovidas de parede celular e de cloroplastos, mas apresentam centríolos e estruturas ausentes nas plantas mais complexas. Tudo bem, gente? Então, basicamente é isso, tá, pessoal? A célula animal, apesar dela ter características, né, semelhantes com a célula vegetal, existem algumas que só existem na célula animal que não existem na célula vegetal. Então, esse exemplo que eu acabei de citar para vocês, né? As células animais elas não possuem parede celular. A parede celular ela vai existir apenas na célula vegetal e os cloroplastos também, tá, gente? Afinal de contas, os animais não fazem fotossíntese, né? Então, parede celular e cloroplastos são estruturas celulares que existem apenas na célula vegetal, beleza? Em compensação, os centríolos, né, que são organelas responsáveis pelo processo de divisão celular, são estruturas que existem na célula animal, porém não existem na célula vegetal. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente vamos falar aqui das partes de uma célula animal, beleza? Olha só, gente. Em praticamente todas as células podemos distinguir três partes: a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. A membrana celular ou plasmática é uma estrutura que delimita a célula e a separa do meio onde se encontra, mas não isola completamente a célula, pois permite o intercâmbio de substâncias do interior ao exterior e vice-versa, tá? Basicamente, pessoal, na próxima aula nós vamos começar a entrar a fundo nesses componentes da célula e a gente vai estudar melhor esse processo de membrana plasmática, tá? Olha só, o citoplasma ocupa o espaço situado entre a membrana e o núcleo. Esse espaço está preenchido de um fluido, o hialoplasma, também conhecido na biologia como citossol, no qual se encontram os orgânulos celulares ou citoplasmáticos, né, que são as organelas citoplasmáticas, tá, gente? E o citoesqueleto, que é uma série de microfilamentos e microtúbulos que dão forma à célula. O núcleo é uma estrutura mais ou menos esférica que se encontra no interior da célula, delimitado por uma estrutura membranosa chamada envoltório nuclear, né, que é também conhecido como carioteca. Assim como a membrana celular, o envoltório nuclear permite o intercâmbio de determinadas substâncias entre o núcleo e o citoplasma. Cada uma das partes tem sua função. A célula é uma unidade biológica de funcionamento, realiza as três funções vitais, que são nutrição, relação e reprodução. Caso uma célula pertença a um ser pluricelular, ela pode ser especializada no desempenho de uma determinada função. Agora, pessoal, olha só. Vamos basicamente estudar a estrutura de uma célula animal, tá? A primeira estrutura aqui, pessoal, olha só, é a membrana celular. Gente, a membrana celular ela é formada por uma camada dupla de fosfolipídios, né? Lembrem-se que a gente estudou essas substâncias, né, nas aulas iniciais de bioquímica, né? Então é para isso aqui é a importância, tá, gente, da gente ter estudado a bioquímica para a gente poder compreender aqui a parte de citologia, tá? Então olha só, voltando aqui, tá? A membrana celular ela é formada por uma camada dupla de fosfolipídios com colesterol e proteínas. É uma camada dinâmica e flexível, na qual podem ser formadas vesículas para englobar substâncias. Essas vesículas podem se unir a outras no interior da célula. Substâncias podem atravessar a membrana celular por simples difusão, como o gás oxigênio, ou mediante transporte ativo com consumo de energia. Tá? A gente vai ver isso melhor nas próximas aulas. Gente, olha só, a estrutura 2 aqui, o citosol. O citosol, gente, é um fluido que ocupa o citoplasma. Imersos nele encontram-se as organelas celulares. Núcleo.
é o ponto 3, né? Núcleo. Delimitado por um envoltório nuclear. No interior do núcleo há um nucleolo e os filamentos de material genético. 4. Retículo endoplasmático. Conjunto de membranas que formam sáculos e tubos conectados entre si com a membrana celular e o envoltório nuclear. Há dois tipos: o retículo endoplasmático rugoso, que tem ribossomos, e o retículo endoplasmático liso, que não os apresenta. Transporta, armazena e modifica proteínas e lipídios pela célula. 5. Complexo Golgiense. Conjunto de 5 a 10 sáculos achatados realiza secreção celular. 6. Centríolos. Presentes em células animais e ausentes em plantas mais complexas. São formados por tubos de proteínas, estão relacionados à organização do citoesqueleto e aos movimentos. Tá? A parte ali dos cílios e os flagelos. Olha só, 7. Vesículas. Pessoal, as vesículas, elas nada mais são do que estruturas membranosas pequenas que transportam substâncias, podem se unir à membrana e eliminar seu conteúdo para fora da célula. Então, basicamente, aí as vesículas elas estão relacionadas ao processo de excreção celular. Mas aí a gente vai estar vendo isso melhor na aula ali sobre citoplasma, tá? A gente vai estar estudando cada uma dessas estruturas detalhadamente. 8. Ribossomos. Pessoal, os ribossomos, aqui adiantando para vocês, eles são pequenos orgânulos cuja função é produzir proteínas. Né? Falou em ribossomos, lembre-se de proteínas. Na ilustração aí aparecem formando cadeias, beleza? 9. Citoesqueleto. Gente, olha só, o citoesqueleto basicamente são filamentos proteicos, né? Ou seja, formados de proteínas, que constituem uma rede, eles dão forma à célula, né? A forma da célula, se vai ser uma célula esférica, uma célula ali mais quadrada, está estritamente relacionado à questão do citoesqueleto, né? Dão forma à célula e participam do transporte de substâncias. 10. Mitocôndrias. Gente, olha só, as mitocôndrias elas são encarregadas de realizar respiração celular, um conjunto de reações químicas mediante as quais a célula obtém energia, né? Lembre-se que eu falei na aula anterior para vocês a respeito dessa organela aí, tá, gente? Das mitocôndrias. Falou em mitocôndria, relaciona logo a energia, né? Gente, olha só, algumas células animais também possuem estruturas relacionadas com movimento, né? Que é a questão dos cílios ou flagelos, que não existem em plantas mais complexas. Agora, basicamente, vamos tratar da célula vegetal. Gente, olha só. As células vegetais constituem o organismo das plantas. Células vegetais têm uma parede celular que recobre sua superfície, proporcionando proteção e resistência. No citoplasma abrigam orgânulos exclusivos delas, que são os cloroplastos, né, responsáveis pela fotossíntese. Só adiantando aqui para vocês, né, a fotossíntese é um processo, né, físico-químico pelo qual a planta obtém o seu próprio alimento ali, basicamente através dos reagentes água e sais minerais, tudo bem? Agora vamos falar, gente, sobre as estruturas únicas das células vegetais. A primeira estrutura aqui é a parede celular, beleza? Gente, olha só, a parede das células vegetais é uma parte essencial delas, além de ser um elemento diferenciador em relação às células animais. Tem funções de proteção e sustentação, embora seja formada por celulose. Há casos em que se apresenta impregnada com uma substância mais rígida, que é a lignina. Isso ocorre em muitas células componentes da madeira do tronco das árvores. Em razão de sua presença na parede das células vegetais, a celulose é sem dúvida o polissacarídeo mais abundante na Terra. Além da parede celular, as células vegetais caracterizam-se pela presença de orgânulos, chamados plastos ou plastídeos, e pela existência de grandes vacúolos. Pessoal, olha só, os plastos são característicos de células vegetais e das algas. Eles podem ser de vários tipos e realizam muitas funções. Os amiloplastos, por exemplo, são importantes pois armazenam amido como substância de reserva. Os plastos mais importantes, contudo, são os cloroplastos, os orgânulos que realizam fotossíntese. Tem um pigmento verde, a clorofila, substância-chave na captação de luz solar. A maioria das plantas é verde em razão da presença desse pigmento. As células vegetais também se distinguem das animais pela presença de estruturas com forma de bolsas, né, que são os vacúolos, que podem apresentar grande volume.
Os vacúolos armazenam substâncias, tais como água, moléculas orgânicas, substâncias residuais, né? Então, gente, olha só, a célula vegetal adulta tem a presença de um único vacúolo central e o núcleo deslocado para a periferia, né? Então, geralmente, o que acontece é o seguinte, na célula animal, o núcleo ele tá localizado ali mais na parte central da célula, enquanto na célula vegetal o núcleo ele vai estar mais afastado, né, do centro, ele vai estar mais localizado ali próximo à periferia da célula por causa do vacúolo, tá? Olha só, vamos falar agora sobre as partes de uma célula vegetal. Gente, olha só, de modo semelhante ao das células animais, nas células vegetais podem se distinguir três partes. Primeira, a membrana, né? Gente, a membrana da célula vegetal é muito parecida com a das células animais e apresenta as mesmas funções, ainda que esteja recoberta pela parede celular. A rigidez dessa cobertura complexa exige mecanismos de união e comunicação entre as células vegetais que constituem um tecido. O citoplasma contém diversos orgânulos e é preenchido pelo fluido chamado citosol. No interior celular encontra-se o núcleo, que realiza exatamente as mesmas funções desempenhadas pelo núcleo das células animais, tá? Pessoal, vamos falar agora basicamente, né, sobre a estrutura de uma célula vegetal. Gente, primeira estrutura aqui, olha, vocês podem estar observando aí na imagem, né? A primeira estrutura é chamada conjunto de membrana celular e parede celular. Então, olha só, na ilustração aparecem também as paredes das células vizinhas, né? Assim como as estruturas que permitem a união das células e a passagem de determinadas substâncias entre elas. 2. Citosol. Pessoal, olha só, o citosol vocês já sabem, né? Ele é um fluido que ocupa o citoplasma, similar ao das células animais. Em razão da existência do grande vacúolo, o espaço ocupado pelo citosol é proporcionalmente menor em determinadas células vegetais. 3. Vacúolo. Pessoal, olha só, o vacúolo ele é uma grande vesícula que armazena substâncias, né? Por exemplo, na epiderme da laranja, o vacúolo acumula o óleo essencial responsável pelo odor característico do fruto. Em outros casos, simplesmente armazena água. Nas células animais encontram-se pequenas vesículas envolvidas com empacotamento de materiais, seu transporte e secreção, tá? Então, vacúolo existe na célula vegetal. Na célula animal, nós temos as vesículas. 4. Cloroplastos. Galera, olha só, os cloroplastos eles são orgânulos com uma membrana que os separa do citoplasma e em cujo interior há acúmulos de sáculos formados também por membranas. Nesses sáculos encontra-se a clorofila. Os cloroplastos estão presentes em células de partes verdes das plantas, folhas e caules jovens, e não são encontrados em outras regiões da planta. Em órgãos destinados a armazenar reservas, como os tubérculos das batatas, os plastos presentes são chamados amiloplastos, orgânulos especializados em acumular glicídios na forma de amido. Né? Lembre-se que o amido aí é a substância energética de reserva dos vegetais. Né? Nos animais é o glicogênio. Tá? A gente estudou isso nas aulas de bioquímica, pessoal. 5. Complexo Golgiense. Pessoal, olha só, o complexo Golgiense da célula vegetal nada mais é do que um conjunto de 5 a 10 sáculos achatados com as mesmas funções principais executadas nas células animais, tá? 6. Mitocôndrias. Assim como ocorre em células animais, esses orgânulos encarregam-se da respiração celular. A diferença é que, nas células vegetais, os glicídios que participam das reações da respiração celular provêm do metabolismo autótrofo e não da matéria orgânica conseguida no ambiente. 7. Retículo endoplasmático. Com as mesmas funções que desempenha em células animais, também se distinguem um retículo endoplasmático liso e o rugoso. No rugoso, aderido às membranas, encontram-se ribossomos, cuja função é a síntese de proteínas. 8. Núcleo celular. De mesma estrutura e função que nas células animais, em células vegetais não se encontra no centro celular, mas deslocado para a periferia como consequência do crescimento do vacúolo, e isso eu já expliquei anteriormente para vocês. E agora, pessoal, para finalizar a aula, vamos ver algumas diferenças entre a célula animal e a célula vegetal, e isso é muito cobrado no Exame Nacional do Ensino Médio, portanto, bastante atenção. Pessoal, vamos lá. As células vegetais possuem uma parede celular formada de um material resistente, chamado celulose, envolvendo a membrana plasmática. Essa parede dá proteção e sustentação à célula. A célula animal não possui essa camada de celulose. No citoplasma da célula vegetal existe uma ou mais bolsas chamada vacúolo.
Nas células jovens, os vacúolos são pequenos e numerosos. Já nas células adultas, é comum a presença de um único vacúolo volumoso ocupando um grande espaço. Esse vacúolo é cheio de água com nutrientes. As células vegetais possuem no seu interior corpúsculos chamados cloroplastos, ricos em um pigmento verde chamado clorofila. A clorofila absorve a energia solar necessária para a realização da fotossíntese, processo pelo qual os seres clorofilados produzem seu próprio alimento. As células animais não possuem cloroplastos, tá? Então, basicamente, aí vocês podem estar observando aí na imagem essas principais diferenças que existem entre a célula animal e a célula vegetal. Então, pessoal, olha só, por hoje a aula, né, fica por aqui. Eu espero que vocês tenham podido aprender um pouco mais aí sobre a questão de células vegetais e animais, e até a próxima aula.